Com o desenvolvimento da globalização nas últimas décadas, facilitou-se e intensificou-se as negociações, as vendas, as compras entre os países, o que é muito bom para o consumidor, que tem acesso de uma forma mais facilitada àqueles produtos que quer comprar, e é muito bom também para controlar o nível de preço do país, já que com o aumento da disponibilidade de produtos, por exemplo, há uma diminuição da pressão para o aumento dos preços, o que é muito bom para manter o nível inflacionário ali controlado. Porém, há consequências quando não há um cuidado com essa balança comercial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia e política. Meu nome é Michael e neste vídeo nós vamos conversar sobre balança comercial. Mas afinal, o que é balança comercial? A balança comercial é a diferença dos valores exportados e importados por um certo país. Quando um país mais vende para fora do que compra, a gente diz que é um país superavitário, ou seja, entra mais dinheiro do que sai. No caso contrário, quando o país mais compra do que vende, ele é deficitário. Usualmente, se utiliza o dólar para fazer essas compras e vendas internacionais, por ser uma moeda estável, de um país com uma economia muito forte. Então, essas reservas de dólares, todo país costuma ter para manter equilibrada a sua balança comercial e poder ali, caso tenha algum desequilíbrio, usar essa reserva para suprir essa necessidade de capital externo. Porque quando um país começa a ter uma procura muito grande por dólares, o que vai acontecer? O preço do dólar naquele país vai subir, o que gera uma desvalorização da moeda. E o ideal para uma economia estável é que esse país consiga manter os seus parâmetros econômicos estáveis. Então, inflação, taxa de câmbio, quanto mais estável, mais confiança você transmite para o seu mercado investidor, por exemplo. Se alguém quer investir do exterior no seu país, ele vai buscar analisar esses parâmetros. Olha, como é a economia de lá? É uma economia estável? Há insegurança jurídica? Tem risco de eu aplicar meu dinheiro aí e perder? Pera aí, se eu fizer meu investimento, a inflação vai corroer o meu investimento? Então, tudo isso é analisado por investidores externos. E essa estabilidade da moeda também é analisada e é muito importante. Vamos começar analisando essa balança comercial pelo ponto de vista das exportações. Exportação é todo produto que é produzido em um país e é vendido para os demais, vendido para o exterior, né? E exportação é de saída, indica saída de recursos do país para outros e recebe-se recurso, dinheiro, né? Principalmente dólar, conforme a gente conversou aí, já que é a moeda internacional, recebe-se dólar pelaquela venda daqueles produtos externos. E essas vendas para o exterior influenciam inclusive o preço desses produtos no próprio país. Se chega a uma situação onde fica mais interessante vender para fora do que vender no próprio país, o preço daquele produto no próprio mercado, mas é produzido aqui, por que está ficando mais caro? Mas nesse momento é mais interessante vender lá para fora. Então exige-se de certa forma uma compensação para que o produtor, o vendedor daquele produto, seja estimulado a vender aqui. E qual é esse estímulo que geralmente é utilizado? Que o preço seja elevado para ficar nos níveis que o vendedor ganharia se vendesse para fora. Embora essas exportações sejam muito importantes para um país, ela prejudica, vamos dizer assim, um pouco o mercado interno, já que são produtos que estão saindo do país e deixam de estar à disposição para o consumo no próprio país, mas trazem uma reserva, traz recursos internacionais muito importantes para o país. Então nós temos o tempo todo aí essa balança. Vender lá para fora e deixar de vender aqui dentro. Mas eu preciso de recursos para fechar nossas contas. Então o tempo todo há essa balança. Vendo lá para fora e diminua a oferta de recursos aqui dentro do nosso país, o que pode gerar uma pressão inflacionária, por exemplo. Ou eu vendo lá para fora e trago recursos para o nosso país, que é muito importante para a gente fechar nossas contas. Então o tempo todo tem essa balança que é levada em conta. Pelo lado das importações, são produtos que a gente compra lá de fora. Nós sempre temos aí, olhamos em aplicativos,
Olha, eu queria comprar tal produto, olha que você vai ver um produto importado, está vindo do exterior. Importar é trazer para dentro produtos que são de outros países e nós vamos vender dentro do nosso mercado. Como eu disse na nossa introdução, é muito importante essas importações para a gente ter mais produtos à disposição dentro do nosso mercado, para a gente poder diminuir a pressão do aumento dos preços. Então tem muitas economias que abrem o seu mercado, por exemplo, para poder entrar em mais produtos e poder ter ali uma oferta suficiente de produtos para os consumidores do país, por exemplo, diminui um pouco a pressão para o aumento dos preços. Então tem países que adotam essa medida. Quero diminuir o nível dos preços do país. Então traz produtos de fora, inclusive inunda o mercado com produtos, o que faz com que a pressão para o aumento dos preços diminua e esteja ali mais estável, né? A inflação é controlada, o nível de preço mais estável. Antigamente nós tínhamos aquele pensamento, se vem de fora, a qualidade é boa, a qualidade é superior. Hoje em dia não é tanto assim. Tem produtos, logicamente, de ótima qualidade, mas tem produtos que vêm ali de segunda linha. Então, essas importações deixaram de ser sinônimo de boa qualidade conforme a gente via antigamente. E o quão interessante uma importação é para a população, para o próprio país, depende muito do preço do dólar naquele momento. Se o dólar está caro, as importações se tornam mais caras, o que desestimula, o que deixa de ser interessante comprar de fora. Então tem muitos países que controlam sua taxa de câmbio, às vezes para deixar importações mais caras, para diminuir o interesse de comprá-la de fora e poder equilibrar a sua balança. E, inclusive, esse equilíbrio do câmbio, ele é feito através da injeção de dólares no mercado, por exemplo. Então se a pessoa quer comprar dólar e não consegue achar, ela entra como se fosse um leilão para poder comprar os dólares que tem à disposição e acaba elevando o preço. Mas, se sempre há dólar à disposição para comprar quando a pessoa quer, não há por que haver pressão para o aumento. Então, é mantido aquele nível ali. E essas reservas, muitas vezes, são geradas, são criadas através dessa balança comercial. Quanto a superavitário, o país mais vende do que compra lá de fora, vai haver aquela sobra de recursos ali, que é criada uma reserva para tempos ali que talvez não feche essa balança. Mas e países que são de forma recorrente deficitários, ou seja, mais compram de fora do que vendem para fora? Nessa situação, muitas vezes, eles têm que recorrer ao endividamento, ou pegam recursos diretamente de bancos exteriores, principalmente, né, o FMI. O FMI, que no nosso país, há décadas atrás, aí, era falado no telejornal diariamente, porque era uma instituição financeira que sempre colocava recursos aqui para nós fecharmos a nossa balança comercial, mas fazia exigências muito pesadas. Exigia que, olha, te emprestei os recursos, te emprestei os dólares que você está precisando para pagar, para fechar sua balança aí, mas você vai ter que diminuir os seus gastos do governo, vai ter que aumentar impostos, arrecadar mais dinheiro para deixar as contas do país estáveis para poder gerar recursos para poder pagar esse empréstimo que foi pego. E nós temos situações também onde o próprio país eleva a sua taxa de juros, tornando seus títulos da dívida mais atrativos, inclusive para investidores externos. Quando esses investidores externos colocam dinheiro no nosso país para comprar esse título da dívida para receber esses juros, vem dólares que são trocados por reais e então é comprado esse título da dívida. Então é uma forma também de trazer recursos para o nosso país, trazer dólares para o nosso país, mas em troco de dívida, endividamento. São juros que vão ser pagos que aumentam ainda mais a dívida do país. É sempre bom lembrar que essa dívida ela é uma saída recorrente de recursos do país, já que tem que se pagar os juros por esse empréstimo que é feito, esse endividamento que é feito. Então, geralmente, se o objetivo é atrair recursos de fora, endividamento não é uma boa forma, porque não é sustentável a longo prazo e com o tempo, conforme você tem que pagar os juros, por exemplo, é menos dinheiro que está à disposição para você usar nas outras coisas do país, para você investir em educação, investir em saúde, investir em segurança pública, nas demais coisas. Então, esse endividamento simplesmente para atrair recursos de fora não costuma ser uma boa ideia, não é sustentável a um longo tempo. A taxa de câmbio, ela influencia muito essa balança comercial, o quanto a gente compra e o quanto a gente vende. Então, por exemplo, dólar, vamos colocar R$5.
Então, se tem um produto que lá no exterior é 5 dólares e a gente compra esse produto, ele vai vir para o nosso país e a gente vai converter. Se é 5 dólares lá fora e a taxa de câmbio está 5 reais, então vai ser 25 reais aqui dentro, certo? Então, às vezes o produto interno aqui, é 20 reais, o dólar lá fora está 5, então esse produto importado vai custar 25. O produto nacional, de certa forma, é mais barato. Agora, para vender para fora, fica mais interessante. Digamos que tem um certo produto que ele é 20 reais aqui dentro e lá fora está 5 dólares. Então vai haver essa conversão. Vai pegar os 5 dólares, converter, né? A pessoa que vendeu lá para fora vai pegar os 5 dólares dessa venda para o exterior e vai converter para reais. Então vai vir 5 dólares, mas a taxa de câmbio é 5 reais, então o produto vai acabar sendo vendido como se fosse por 25 reais. Mas vendendo aqui dentro é 20. E lá para fora 25. O que tende a acontecer? Esse produtor, esse vendedor vai focar a sua venda para o exterior e vai exigir uma contrapartida, um valor maior para interessar para vender aqui dentro. Então, geralmente, nessa situação, o preço do próprio produto nacional se eleva. Então, essa taxa de câmbio, que é a proporção que você troca moeda nacional por dólar, real por dólar, por exemplo, ela influencia muito essa balança comercial. Se o país importa muito e começa a deixar a sua taxa de câmbio subir, desvalorizando a sua moeda, as pessoas do país têm menos capacidade de comprar lá de fora, tendem a diminuir suas compras internacionais e fica mais interessante vender para fora. Então, nessa situação, você consegue ter ali, só através da sua taxa de câmbio, equilibrar a sua balança comercial. Porém, você prejudica o seu mercado interno. Se provavelmente há uma pressão, as pessoas querem comprar de fora, há um motivo para isso. Então, se eu forçar, através da taxa de câmbio, essa diminuição das compras internacionais, vai gerar uma insatisfação e provavelmente uma pressão inflacionária no próprio país. Nós temos situações de países atualmente que estão com um crescimento de endividamento internacional para fechar essa balança comercial, já que importam mais do que exportam. Mas talvez nesse momento, para a economia do país, é interessante importar para controlar talvez o nível inflacionário, para suprir o seu mercado com produtos que talvez não são produzidos no próprio país. Há situações que os países até estimulam para que aconteça, que é o caso, por exemplo, da substituição de importações. A gente começar a produzir aqui produtos que a gente compra de fora. Há um obstáculo, há uma dificuldade para que isso aconteça, porque se a gente compra de fora, geralmente há um motivo. Ou o produto lá de fora é superior, ou a gente não consegue produzir aqui. Então, para a gente começar a ter capacidade de produzir aqui, e inclusive no nível que é produzido lá fora, a gente tem que passar por etapas, tem que haver ali um aprimoramento técnico, aprender a se fazer aquele produto. Então não é instantâneo, mas pode ser produzido essa capacidade produtiva. Então essa substituição de importação, embora seja algo que não seja instantâneo, não seja fácil muitas vezes de se fazer, é algo interessante. Você aumenta a sua capacidade produtiva, você diversifica o seu mercado, você fortalece a sua economia de certa forma. Mas há também problemas diplomáticos. Se você começa a produzir aqui produtos que você compra lá de fora, você pode enfraquecer, por exemplo, as suas relações com um país que é um parceiro comercial seu. Mas, se a gente pensa no aprimoramento técnico, crescimento, desenvolvimento de uma economia, talvez você começar a produzir, por exemplo, produtos de maior valor agregado. Puxa o link lá para o nosso vídeo sobre valor agregado, acho que é um vídeo muito importante aqui do nosso canal. Se a gente quer esse desenvolvimento, gerar mais riqueza dentro do país, a gente desenvolver indústrias de maior valor agregado é muito interessante. Então essa substituição de importação, embora seja algo que, como eu disse, não seja fácil de se fazer, principalmente de forma rápida, é muito interessante a gente formar pessoas, por exemplo, que a gente possa utilizar para que essas pessoas guiem essas próximas etapas para que a gente possa começar a produzir produtos mais. Então essa é a nossa conversa sobre balança comercial, de forma bem objetiva, que é a diferença entre as importações e as importações no nosso país, em questão de valores. Se o país mais vende para fora, vem mais recursos de fora do que saem para fora, o país gera ali uma reserva, tem uma balança comercial superavitária. Se o país mais compra de fora do que vende, então o país vai começar a dever com o tempo, já que vai começar mais sair dólar do que entrar. Então gera muitas vezes um endividamento que compromete muitas contas do país. Então espero que você tenha achado interessante essa nossa conversa. Se você gostou, deixa uma curtida, não custa nada para você, ajuda muito o nosso trabalho. Comenta o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida.
Deixa nos comentários, eu vou dar uma olhada, vou te dar um retorno, vou te responder. Se for alguma coisa que precisa de uma discussão um pouco mais profunda, a gente grava um vídeo, não tem problema. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações de novos vídeos para que a gente possa continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.